Fluminense e Vasco, jogo devasto. Como eu posso resumir o que foi esse jogo? Um jogo devasto. Fluminense mal, o Vasco mal e o juiz mal. Resumo, uma merda. Tá voltando, né? Voltando de férias, aí a gente vai falar aquelas mesmas coisas, o time tá voltando, tá treinando, ttt. Mas a verdade é que o torcedor do Fluminense hoje saiu chateado do Maracanã, porque o time do Vasco, com todo respeito ao torcedor do Vasco, é ruim. É um time ruim, é um time restrito, né? Que perdeu, inclusive, para o Nova Iguaçu. E tem jogado com com os jogadores titulares e tudo. É um time ruim. Não representa a grandeza do Vasco, na meu entendimento. Né? E aí você pega o Fluminense, campeão da América, jogando com o seu time titular, à exceção do Xavier e do Keno, aí você fica assim, cara, o que acontece? Né? O que acontece? Só que não podemos nos desesperar. Nós vamos falar do jogo, mas não podemos nos desesperar. Agora, o que eu falei para vocês lá em Saquarema? Que eu estava chateado, fiquei puto, né? Tá aí. O que eu falei tá aí. O Fluminense empatando aquele jogo com Boa Vista, levando um monte de bagre, com respeito, logicamente, porque né, eu acho que ali tinha que levar outros jogadores. O Fluminense perdeu 2 pontos para Boa Vista. E ali o Fluminense desandou porque ia precisar dos resultados. Se não ganha ali, ia precisar ganhar do Vasco, ganhar do Botafogo e do Madureira para poder empatar com o Flamengo. O Flamengo vai ganhar os 3 jogos com o time pequeno. Não tenho dúvida nenhuma. Zero dúvida. Vai enfiar um saco. Já tem um saldo de 10, a gente com um saldo de 6. Ainda vou jogar com o Bangu amanhã, o saldo vai aumentar. Ou seja, o Fluminense hoje, para ganhar a Taça Guanabara, que é em primeiro do grupo, ele vai ter que ganhar os 3 jogos. Madureira, Flamengo e Botafogo. Aí o Fluminense fica em primeiro. Não precisava isso. Se o Fluminense tivesse vencido Boa Vista, o Fluminense ainda teria uma possibilidade de empate contra o Flamengo. Agora não, agora tem que ganhar. Não vou nem comentar o jogo do Volta Redonda, né? Não vou nem comentar porque foi um azar ali no 50, 40 e poucos minutos. Não vou comentar, mas contra o Boa Vista foi um jogo anunciado, né? uma perda de 2 pontos anunciado. E hoje foi devasto. Hoje foi devasto. O Fluminense com seu time praticamente titular, né? Exceção do Xavier, como eu falei, do Xavier e do Keno, que na realidade o Xavier, o Guga até vinha jogando direitinho, hoje foi o pior do Fluminense, e o Keno que não jogou o Renato Augusto, que não joga naquela posição, ele não é daquela posição, né? Talvez fosse o ideal botar ali, tentar botar o Arias ali e botar, né, o Douglas Costa na posição do Arias na direita. Talvez o Fluminense ficasse mais agressivo, talvez tivesse mais chance. Eu não acredito que o Douglas Costa está pior fisicamente do que o Renato Augusto. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que daria para tentar entrar com o Douglas Costa na direita e o Arias na esquerda e botar o Ganso ou o Renato Augusto no meio de campo. Botou o Marcelo, né, na lateral esquerda, que é a posição dele. A gente sabe que é um craque, mas não está num dos melhores momentos, né, dele, mas é um jogador que eu sinceramente, eu não vou fazer críticas assim, horrendas para ele. Eu não acho que esteja maravilhoso, mas não vejo essa catástrofe toda e também não acho o Diogo Barbosa melhor que ele, né? Se vamos combinar que não dá para comparar Diogo Barbosa com o Marcelo, né? Isso aí é incomparável, né? É uma coisa que não tem. O John Kennedy, porque parece que tinha o tempo, né, que ele jogou pela seleção, tinha um total de 72 horas, foi a informação que o Thiago Santos, para mim, o melhor do time, né, o destaque, André Monstro, Felipe Melo bem, Martinelli bem, correndo, buscando também, se desdobrando ali, o Fluminense jogando muito avançado, né, o Fluminense alto, né, jogando alto ali, principalmente na grande parte do jogo. O Ganso, aquele jogo dele, Renato Augusto fora de posição, né, no meu entendimento, eu não acho o melhor cenário para ele jogar ali, na minha visão, né. Cano não teve muita oportunidade. O lance que o Fluminense perdeu, o gol foi o Arias, né? Cara a cara, eu vi o lance aqui agora, vou até ver o lance dos pênaltis, né? Mas já me informaram que não foi pênalti e os gols foram bem anulados. Só que o cara no estádio, o torcedor do Vasco, ou qualquer torcedor que é contra o time dele, vai ficar irritado, com certeza. Mas só que a realidade é que não foi gol e não foi pênalti. Então, essa é a realidade. Uma bola parece que bater na cara do jogador do Fluminense. Pô, o cara botou a mão aqui, não tem como dar pênalti, né? Eu vou até verificar isso aqui. E o torcedor do Fluminense sai chateado do Maracanã. Porque são 2 situações. Primeiro é um clássico. Vasco e Fluminense, um clássico tradicionalista. Qualquer um pode ganhar. As 2 camisas são pesadas, isso é indiscutível. Não adianta, o Vasco, eu acho fraco, eu acho o momento do Vasco de vida ruim, né? O Vasco de vida ruim. Mas veio a 777, porque se não fosse a 777, talvez estivesse morto, talvez estivesse enterrado. E mesmo com a 777 quase caíram. Se salvou em algumas situações, jogos para o América, né, gol no último minuto, né, de Payet, jogos assim, e o Vasco fez uns 2 ou 3 jogos milagrosos para o Vasco se salvar. O Vasco poderia estar na segunda divisão. Já não disputa nada sul-americano, nem a Sul-Americana, nem a Libertadores. O brasileiro não vai ganhar, a chance é zero. E a Copa do Brasil, tudo pode acontecer, né? Qualquer clube pode ganhar. E o Carioca também, o Vasco pode ganhar, um time grande. Não foi bem em alguns jogos aí, mas pode ganhar.
O Vasco pode classificar ainda. Eu acho que vai ser eliminado um dos dois grandes do Rio. Dos quatro grandes, um vai ser eliminado. Eu acho que o Botafogo ou o Vasco. Na minha visão, um dos dois vai ser eliminado. Eu acho difícil o Fluminense ser eliminado, né? Então, o torcedor do Fluminense sai preocupado, porque a gente vai jogar agora final de semana contra o Madureira e depois vai viajar para Quito, um jogo importante lá, o pessoal com medo, muita gente mandando mensagem, pô, Vilela, vai jogar o Marcelo, vai jogar essa turma toda de idade lá em Quito. Cara, é o time do Fluminense, foi o time que foi campeão da América, o time que foi bicampeão carioca, né? Não sei como é que ele vai fazer. O Diniz, a gente vai criticar sempre, quando tiver que criticar, mas para mim o Diniz, não quero trocar ele sem previsão de troca. O Fluminense teve 59% de posse de bola, mais posse de bola que o Vasco. O Vasco jogando mais recuado, avançou mais, mas um jogo de toque de bola, aquele toque de bola tradicional do Fluminense. Ele roda o jogo o tempo todo e fica esperando uma bola para fazer a profundidade, para poder lançar um jogador ou um cruzamento. É esse o jogo do Fluminense. Vai para um lado e vai para o outro para poder abrir alguém, só que só tinha o Cano para entrar na área. Né? Nem o Aras estava conseguindo muito, apesar de que foi o Aras que fez o chute lá, que a bola o goleiro defendeu. Então o Fluminense teve 59% de posse de bola, Vasco 41%. O Fluminense teve 14 finalizações, 11 o Vasco teve. Finalizações do gol, o Fluminense teve 6, o Vasco teve 1. O Vasco não mereceu ganhar? Não, o Fluminense mereceu ganhar também não, mesmo com mais finalizações. Tivemos escanteios, 3 escanteios, o Vasco teve 8, uma sequência de vários escanteios, e foram 6 finalizações no gol do Fluminense contra uma. O Marcelo deu um chute que poderia, né, um pouquinho mais de sorte, poderia ter feito o gol com o Marcelo, mas o chute do Douglas Costa mostrou que o jogador tem qualidade, porém o chute foi fraco, mesmo bola molhada, foi fraco. Então, assim, não merecia vencedor. Esse jogo não merecia vencedor. O jogo foi feio, foi um jogo feio, muito feio, onde a arbitragem conseguiu se destacar a toda hora, e VAR chamando, quer dizer, o VAR chamava para ver se tinha coisa. E o juiz teve personalidade também, porque quando o VAR chama, todo mundo acha que aquilo ali já está dado como fadado. E não é bem assim, o cara teve personalidade. Mas mesmo assim, ruim, difícil, aí dando amarelo, expulsou o Thiago Santos, para mim, o melhor do Fluminense. Então, assim, eu não gostei do Guga, o Fábio, não tenho o que dizer, Guga não gostei, Thiago Santos, melhor do Fluminense, junto com o André, Felipe Melo bem, Marcelo mediano, o Martinelli sempre prestativo, sempre buscando ajudar o time, Ganso e Renato Augusto dificulta um pouco os dois juntos, quer dizer, acaba que não se tem um destaque nem de um nem de outro, não vejo assim. É um jogo, seja de um, seja de outro, um jogo que você que destaca. Eu acho que o Ganso foi até razoável e tal, mas nada demais. O Arias também, junto com. Sempre buscando, né? O Arias junto com o Marcelo e o Thiago Santos com destaque máximo desse jogo. Foram os três que se destacaram. E o Cano não teve nada, não teve participação, praticamente. Correu de um lado para o outro, também não vou culpar Cano, porque é uma situação diferente. E o Fluminense fez as substituições, né? Teve a expulsão do Fernando Diniz. Eu acho assim. Você fazer aquele estardalhaço ali vai levar a quê? O juiz não vai voltar a jogar. O juiz vê o treinador xingando, fazendo críticas agressivas, ele vai expulsar o cara, o jogador ou o treinador, vai expulsar. Então, o Diniz se expulsou. Pô, Vilela, mas o Abel é a mesma coisa, o Abel com o Palmeiras. Bem, cara, mas não dá para ter um equilíbrio maior nesses momentos, não adianta aquilo ali. Já aconteceu. Fala o comentário de maneira mais branda, não de fazer gestos, que todo mundo está vendo que ali está gestos, e palavras obscenas, com certeza, ou xingamentos, ou coisas que o vale, onde mexe com a moral do árbitro. Óbvio que o cara vai expulsar. Chegou e expulsou. Até que ponto atrapalha ou não o Diniz ficar lá em cima? Não sei. Mas contra o Madureira não vai fazer diferença, mas vai ser só um jogo que ele vai pegar, vai poder estar no Fla-Flu no banco. O Diniz tem que, né? Isso aí não há necessidade, que não vai resolver, não vai mudar. A não ser que o cara queira ser expulso, né? A não ser que o cara queira ser expulso. Então foi expulsão, né? Thiago Santos expulsou com o Medel, aqueles embates todos ali, né? Que realmente desnecessário, e foram expulsos direto, não tomaram amarelo. Né? Uma desnecessidade sem fim. Fez muito mais falta o Thiago Santos do que o Medel. Na mesma hora ele botou o Antônio Carlos para entrar, que achei que foi bem. Também não vi problema, salvou algumas bolas, né? E ele acabou entrando no lugar do Renato Augusto, né? Já tinha sido feita a substituição do Marcelo pelo Diogo Barbosa aos 19, e no intervalo o Lima entrou no lugar do Felipe Melo. Só que, para meu ver, também não fez grande soma, jogando pela lateral esquerda, quando o Marcelo foi para o meio de campo. O Marcelo no meio de campo, você vê, hoje, por exemplo, se destacou melhor do que o Ganso e que o Renato Augusto, na minha visão. Deu 2 chutes a gol, tentou, mobilizou, toca, articula, lança de trivela. É um cara de muita qualidade. O jogo não é melhor que ele, né? O Diogo Barbosa não é melhor que o Marcelo, né? A gente sabe disso. O Marcelo pode jogar na lateral e depois faz essa alternância no meio de campo. Mas aí tem que tirar alguém, cara. Tem que tirar o Ganso. Ele não tira o Ganso. Ele gosta do Ganso. Muito. Ganso é um bom jogador, mas eu acho que tem que mexer.
Tem que dar essa mexida. Você não pode ficar refém de jogador. Isso eu sou contra ser refém de jogador. E aí, ele tirou o Ganso aos 39, né? Aí fez essa troca no intervalo, do Lima, que não disse que veio também, mas também não foi tão mal quanto o Guga, que para mim foi o pior do Fluminense. Marcelo entrou o Diogo Barbosa no lugar, aos 19, aos 26, essa troca da emergencial por causa da expulsão do Thiago Augusto. Entrou o Antônio Castro, razoável. Felipe Andrade entrou no lugar do Martinelli, desgaste, também cansado, né? Correria danada, né? Tendo que fazer coberturas ali, voltando. Às vezes o Vasco vinha, que o Vasco é uma perebada danada, né? Se o Vasco tem um time um pouquinho mais arrumado, mais ajustado, o Vasco chega ao Fluminense. Se o Vasco tem um time mais arrumado, o Vasco chega ao Fluminense. Aquele Veguete fazendo também um monte de encenação chato pra caramba. Que jogador chato, que jogador chato. Ele tomou amarelo, às vezes dá para expulsar um cara desse, deixar de ser mala, fazer simulação, né? Chato. E o Felipe Andrade entrou, também não comprometeu, e depois entrou o Douglas Costa no lugar do Ganso aos 39. E aí o que acontece? O cara que tinha para mim ter entrado antes. O treinador, a gente comenta jogo, né? A gente é torcedor e comenta jogo em cima do que a gente vê. E o técnico é o Diniz, ele que é o profissional, quem sou eu para querer, né, falar o que o Diniz tem que fazer. Mas eu acho que o Douglas Costa poderia ter tentado ele no começo do jogo pela direita e o Arias pela esquerda, na minha humilde visão. Não havia necessidade de entrar da forma com que entrou o Cano isolado e o Arias para fazer, né, o cenário do lado. Enfim. E aí botou aos 39, ainda deu 2 chutes a gol, tentou, fez uma jogada, fez uma bela jogada, né? Você vê que tem qualidade, você vê que ele vai ajustar, você vê que esse time vai se organizar. E o juiz nasquelas lambanças todas, o Vasco no final acabou pressionando, né, tentando ir para cima e tal. Uma situação que o Fluminense que deveria ter feito, esse final de jogo Fluminense que deveria ter feito, o Vasco acabou fazendo, mas mesmo horrível, mesmo de qualquer maneira, pela lateral direita, esquerda, aquela falta onde teve a expulsão, foi uma devastação. Os caras demoraram, o cara deu 10 minutos, poderia ter dado mais, porque só a parada da jogada foi 10 minutos, fora as substituições, e o resto poderia ter dado mais. Mas acho que o Fluminense não faria gol. Não foi o que eu esperava. O Fluminense ficasse aí, de repente, 60%, 65%, Vasco 35%. É desanimadora. Mas a gente não pode transportar esse jogo para a temporada. Esse foi um jogo específico desse jogo. As coisas não aconteceram.